Sejam bem-vindos ao nosso programa. O Do Chef é uma parceria do curso de Comunicação Social, Produção em Mídia Audiovisual com o curso Tecnológico em Gastronomia e vai trazer para você o melhor da variedade culinária, deixando você com água na boca. Cada semana vamos ensinar você, que gosta de cozinhar, gastar pouco e agradar os amigos. Você também pode participar pela nossa página no Facebook, Do Chef. Entre lá, mande seu recadinho para nós. Poste uma foto sobre um prato bom que você fez. Coloque o nome do prato e a cidade de onde você é. Agora vamos conversar com o acadêmico de gastronomia, João, que vai nos ensinar a fazer a receita de hoje. Olá, João. Olá, Josinara, tudo bom? Tudo bem. Conte para a gente um pouco de você. Bom, meu nome completo é João Paulo. Eu vim lá de Torres para estudar gastronomia aqui na Unisc. Atualmente estou no 4º semestre e estou trabalhando no restaurante Mirador. Bom, João, então vamos ver qual é a receita que o João trouxe para hoje para ensinar você aí de casa. Bom, para hoje eu trouxe um bolo de rolo, que é um prato típico do Nordeste. Um prato típico do Nordeste. Muito bem, vamos para os ingredientes, João? Temos 2 xícaras e meia de manteiga sem sal, 3/4 xícaras de açúcar, 8 gemas, 8 claras, 4 xícaras de farinha, 700 gramas para o recheio, 700 gramas de goiabada e 50 ml de água. Isso, e esses ingredientes aqui são para? Essa manteiga é para untar as assadeiras, a farinha também e o açúcar é para decorar o bolo depois. Muito bem, João. Então agora você aí de casa, espere um pouquinho que nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos com mais novidades sobre o nosso bolo de rolo. Já voltamos do intervalo e antes de darmos continuidade ao nosso prato de hoje, vamos para o quadro Dica do Dia. A dica de hoje é que quando você fizer sua receita em casa, sempre usar a mesma xícara, porque assim a sua receita não vai ficar desuniforme. Muito boa a dica de hoje, né, João? Todo mundo usa isso. Então agora vamos para o quê? Vamos começar aonde a fazer o nosso bolo de rolo? Vamos começar pelo recheio, para deixar já esfriando na hora da montagem. Isso, vamos lá. Vamos para a panela. Vamos colocar toda a goiabada. E toda a água. Lembrando que quando você fizer seu recheio em casa, você pode substituir a água por vinho branco, que também fica uma delícia. Outra dica importante também, quando você fizer uma calda ou um recheio, sempre em fogo baixo, para evitar que ele queime. Agora a gente vai desmanchar a goiabada para fazer tipo um creme. Vai ser como basicamente se fosse uma chimia. Isso, uma chimia. Uma chimia de goiaba. Quando ela começar a criar ponto, evitar que ela continue no calor, porque assim vai evaporar toda a água e ela vai voltar a virar uma goiabada. Ela vai endurecer novamente. Sim, daí é difícil de espalhar no bolo. Isso. Ou você pode deixar seu recheio, para economizar tempo, deixando o recheio em fogo baixo, para a goiabada poder derreter, e você já pode ir dando continuidade na receita fazendo a massa. Com tampa, João, sem tampa? Sem tampa. Sem tampa, assim a gente pode ficar observando também, Sim. né? Bom, primeiro a gente vai pegar a manteiga. Vamos para a batedeira agora. Isso. O que tu vai precisar depois da manteiga? A manteiga, o açúcar e os ovos. O açúcar, farinha de mascar depois e os ovos. Primeiro a gente bate a manteiga em velocidade alta até ela ficar bem clarinha. Só a manteiga sozinha? Só a manteiga sozinha. Isso.
bate, vai demorar mais ou menos 5 minutos. A gente já volta pro recheio. Vamos voltar pro nosso recheio. Não sei se vocês aí de casa conseguem acompanhar, mas ela tem que ficar toda nessa consistência assim, ó. Uma dica para saber que quando a calda tá boa, tá no ponto que a gente quer, a gente pega o pau duro e faz assim. Se ela tá no nosso ponto, ela não volta quando a gente riscou. Não é necessário acrescentar mais água depois, não. Tem que deixar ela se desmanchar Ela assim se mesmo. desmanchar sozinha. Só se acontecer dela a água evaporar. Como é muito açúcar na goiabada, acontece muito fácil isso. A nossa tá no caminho certo, então. Tá no caminho certo. Ó, a manteiga tá pronta já. Isso a gente adiciona todo o açúcar. Enquanto tá batendo. Sim. Lembrando que sempre aos pouquinhos. Os ingredientes têm que ser necessariamente nessa ordem? Sim, necessariamente nessa ordem, porque o açúcar ele vai liberando água conforme batido. Então ele tem que ser batido com a manteiga para eles se unirem e formarem a liga da massa. Ó, a nossa goiabada está quase pronta. Ela tem que ficar totalmente nesse ponto. Todos os cubos derretidos. Todos os cubos derretidos. Porque como tu vai enrolar depois bem apertado e bem fininho, ela vai ficar uma camada super fina de goiabada ao redor da massa. Bem cremosa. Isso. Pronto, nossa goiabada já está pronta. Agora a gente reserva ela, deixa esfriar, para depois ser usada no recheio. E vamos para a massa. Voltamos para a massa. Como vocês podem ver, a massa ficou totalmente branca. Isso quer dizer que o açúcar ele conseguiu se dissolver. Pronto. Isso. A gente pega, raspa as laterais. Para aproveitar toda Toda a a massa, mistura, né? fica totalmente uniforme. E vamos aos ovos, um por um. Só a gema, né, João? Só a gema. A Clara clara, vamos usar depois, né? isso. A clara, como é um bolo que não tem fermento, a clara vai fazer o papel do fermento. Ela vai incorporar ar na massa. Por isso que nós temos que deixar para fazer ela em neve mais tarde, né? Sim. Antes da massa. Uma dica que eu dou também é que eu misturo a farinha sem a batedeira, para evitar que levante farinha e perca ingredientes, e também para evitar que embolote no meio da massa. A mistura tu faz na batedeira ou tu faz à mão? A mistura de clara em neve com a massa tem que ser feita à mão, porque como é ar incorporado às claras, se tu bater na batedeira, tu vai acabar perdendo todo o teu ar. Vocês podem ver que a massa vai ficando mais fofa conforme eu misturo. Nossa massa está pronta. Ela tem que ficar nessa consistência. Agora é só colocar nas assadeiras? Isso, mas antes nós temos que untá-las. Vamos para a bancada? Vamos. A gente vai usar só uma forma, João, ou... Não, nós iremos usar hoje 8 formas para fazer 8 camadas do bolo. A forma que a gente está usando hoje é uma forma média, porque essa forma é o que vai dar a largura do nosso bolo. Você pode escolher qualquer tipo de forma na sua casa, grande, pequena, vai dar gosto da pessoa. A gente passa a manteiga com o pincel, um pouco de farinha. Um pouco de farinha para untar. A gente retira o excesso. Para
Para espalhar a massa, nós usamos uma concha de feijão, que todo mundo tem em casa. Tradicional concha do feijão. Para colocar na assadeira. Sim. E com a espátula E com uma espátula nós vamos espalhar uma camada bem fina, e uniforme na assadeira. Quanto mais fina a camada, melhor. Sim, porque daí o bolo vai ficar mais delicado. Isso é uma massa pré-assada, né, João? Porque ela fica muito pouco tempo no forno, né? Sim, lembrando que ela não pode assar no forno, ela só pode cozinhar. A gente já distribuiu a massa nas formas, né, João? E tivemos um rendimento menor do que nós tínhamos esperado, né? O rendimento dessa receita varia muito da forma que vai ser usada e da grossura da massa que vai ser colocada na forma. Nós tivemos um rendimento de 5 formas. E agora vamos então para o forno, assar as nossas Sim, lembrando massas. que o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Vamos lá. Vamos pôr 4 primeiro, que é o que cabe no nosso forno. Qual é o tempo, João? O tempo, ele varia muito da potência do forno. Como o nosso é um forno industrial, ele vai ficar mais ou menos 6 minutos. Lembrando que o calor é seco, sem vapor. E quantos graus? A 180 graus. Se fosse um forno caseiro, por exemplo, o que a gente usaria? A gente usaria 200 graus a 4 ou 8 minutos, mais ou menos. Tá. Vamos aguardar então as nossas massas, elas cozinharem, né? Sim, lembrando que ela não pode dourar, porque senão na hora de enrolar o bolo, ela começa a quebrar. Isso. Vamos aguardar então. Bom, agora depois de alguns minutos, o João vai conferir as nossas massas para ver se elas já estão prontas. Não pode grudar na faca, João. Isso. E podemos perceber que somente as duas de baixo estão assadas. O ponto certo da massa, ela tem que estar totalmente clara, só as bordinhas douradas, que seria o natural por causa da forma estar quente, e quando tu espetar uma faca, ela não gruda. Ela não gruda. Isso. Agora Vamos tirar então as duas, que estão prontas. Aproveitar e já assar essa. E assar a nossa última forma que ficou para trás. Na nossa bancada, a gente já deixa preparado um pano úmido, polvilhado com açúcar cristal. Acontece, tá, gente? Da massa ficar assim, a gente já ajeita ela. Ela fica numa consistência boa de trabalhar, né? Isso, ela fica uma massinha de modelar, mais ou menos. Acontece muito da massa grudar na forma. Então a gente pega Mesmo a esse gente pedaço. tendo feito todo o processo certinho, né, João? Sim. Tipo Com a essa- ajuda de uma espátula, a gente retira o resto da massa E monta ela novamente. e monta de novo. Com outro pano úmido, a gente larga por cima da nossa massa e com a ajuda de um rolo, a gente vai esmagar ela um pouco. Pra que serve esse... A gente esmaga a massa para ela ficar mais unida. Pode perceber que ela ficou mais durinha e até o pedaço que estava quebrado, ele se uniu novamente. Já começamos a recheá-la? Sim, a gente recheia esse pedaço e vai enrolando. Aí sucessivamente a gente vai emendando um pedaço ao outro. Lembrando que o ponto da goiabada é esse. E ela tem que estar fria. Como a gente fez a nossa no início, ela já esfriou.
recheio bem fininho, João? Vai depender do gosto da pessoa. Se ele for da mesma grossura da massa, na hora de cortar, ele vai ficar uma aparência bonita. Mas tem pessoas que gostam de pouco recheio ou de bastante recheio. A gente está fazendo com a mesma grossura da massa. Começamos a enrolar nosso bolo de rolo. Com o auxílio do pano. Isso aí. Pode acontecer na primeira dobra, ele ir quebrando. Mas conforme ele vai ficando maior, ele já vai... Ele não se dobra tanto, né? Isso, ele já vai ficando enroladinho uniformemente. A nossa goiabada, como ela ficou muito tempo parada, ela endureceu novamente. Então a gente vai derreter ela com mais um pouco de água em banho-maria, para que ela não esquente tanto e a gente consiga trabalhar com ela. E voltamos à consistência de antes, né, João? Sim. Do início. Só raspar totalmente nas Isso é bem comum bordas. acontecer? É bem comum, ainda mais com doces assim como goiabada, chimia. Porque o açúcar, a consistência natural dela, ela puxa muita água. E mais a evaporação do ambiente. E como a forma normal dela é dura, né? Sim. Isso, vamos continuar a nossa massa. Bom, agora enquanto o nosso acadêmico vai terminando o nosso prato, a gente vai ver o quadro Minha Receita com os nossos espectadores de casa, aqueles que mandaram sua foto do seu prato pela nossa página no Facebook. Vamos conferir. Muito bom ver que o pessoal de casa está acompanhando a nossa página e participando. Continue seguindo nossas receitas e praticando elas. Agora vamos ver o resultado do nosso bolo de rolo. Bom, depois de todo o nosso trabalho, né, estamos com o nosso bolo de rolo pronto, né, João? Sim, e uma dica para decorar o nosso bolo de rolo é polvilhar um pouco de açúcar cristal em cima dele. Quantas porções vai render o nosso bolo? Nosso bolo rende 10 porções. 10 porções. Antes de finalizarmos, vamos chamar a nossa chefe, que é auxiliar técnica aqui do curso de gastronomia da Unisc, Luciana. Olá, Luciana. Olá. Fique à vontade. Luciana, te chamamos aqui hoje para degustar o nosso bolo. Antes de finalizarmos, eu gostaria de agradecer ao João, nosso acadêmico de gastronomia, a Luciana, nossa chefe, que veio degustar o nosso prato, e a todos vocês que mandaram as suas fotos pela nossa página. E continue lá, acessando, enviando e participando e aproveitando as nossas receitas. Uma boa semana a todos e até semana que vem. Podemos degustar!